Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 15 até o 21. Então, Efésios 5, 15 ao 21, página 1285 da Bíblia na edição comemorativa. Assim diz a palavra do nosso Deus: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta mesma razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Pai de amor e Pai de bondade, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para nos transformar e é fonte de sabedoria para nós. Abra o nosso coração, retira de nós a incredulidade, para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem reservado para nós essa noite. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Você já ouviu falar sobre sobrevivencialismo? É capaz que você já tenha assistido aqueles documentários dos canais de TV por assinatura, onde pessoas são largadas em um determinado local e elas têm de buscar meios para sobreviver, encontrar água, fazer abrigo. Mas, se você já parava para observar, muitas dessas coisas são marmelada. Tem toda uma preparação por detrás daquilo e não há nenhuma realidade dentro disso. Mas, por outro lado, desde 2010, no Brasil tem crescido um movimento que é o movimento de sobrevivencialistas. E o que são os sobrevivencialistas? São pessoas que, diante da expectativa de um rompimento da ordem social, por exemplo, causado por uma pandemia ou lockdown, e você de repente se vê privado de ir ao mercado e buscar recursos. Ou como aconteceu recentemente, uma queda da internet que impediu que pessoas retirassem seu dinheiro das contas bancárias, de transitassem de aviões. Então essas pessoas, diante da realidade de uma possível catástrofe nos meios digitais, nos meios governamentais, diante dessa catástrofe, essas pessoas estão ativamente vivendo as suas vidas, buscando meios de sobreviver. E a primeira coisa que elas têm feito é se retirado dos ambientes urbanos, buscado locais isolados, e nesses locais elas têm buscado meios de se proteger, buscar uma defesa pessoal por meio de armas, têm buscado meio de armazenar comida, frutas em conserva, alimentos em conserva. Então elas têm feito de tudo para que elas consigam viver, ter uma subsistência própria quando esta ordem social ela falhar. Se tem uma coisa que eu admiro nessas pessoas, é a disposição que elas têm de se preparar para uma possível catástrofe. E às vezes a gente para e observa para isso e pensa, não, essas pessoas elas estão variando. Não, mas observe o que aconteceu no Sul. Imagine só se de repente você perdesse acesso à internet, à sua conta bancária, como que você faria com a sua renda? Tenho certeza que você não tem dinheiro guardado no colchão da sua casa, está tudo guardado na internet. Mas observe, essas pessoas agem desta maneira com o sobrevivencialismo porque elas têm a percepção de que nós vivemos em dias que são maus. Nós vivemos dias que são dias perigosos. Mas se por um lado eu observo essas pessoas ativamente buscando sobreviver em meio a essas dificuldades, quando nós olhamos para a vida cristã, muitas vezes nós vemos crentes vivendo desapercebido em dias maus. Então, diante desta realidade, deste perigo, eu quero refletir aqui com os irmãos, nestes versículos da palavra de Deus, sobre como que nós devemos viver nos dias maus.
Como que nós devemos andar a nossa vida, sabendo que esses dias maus, eles não estão colocados distante em um local no futuro, mas nós estamos vivendo ele. Os crentes da igreja de Éfeso já estavam vivendo estes dias maus. E para nós observarmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre como nós devemos viver a nossa vida nestes dias maus, nós precisamos atentar para a maneira como Deus revela a sua vontade a nós. E neste texto, nós temos 4 imperativos que a palavra de Deus nos dá. E se você se lembra lá de língua portuguesa, imperativos são ordens que nos são dadas. E veja, se a palavra de Deus tem imperativos que Deus nos dá, nós devemos atentar muito para quais são essas ordens que Deus nos dá para nós vivermos a vida cristã diante dos dias maus. E em primeiro lugar, nós veremos que a palavra de Deus, ela nos convoca nos dias maus a avaliarmos com cuidado e com critério a maneira como nós estamos vivendo. Primeira coisa, o primeiro imperativo que nós vemos aqui na palavra de Deus, no versículo 15, ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Este, portanto, tenham cuidado, é o imperativo que está colocado aqui. E ele está dizendo: olha, olhem atentamente, olhem com muito cuidado a maneira como vocês estão vivendo a sua vida. E se os irmãos se lembram bem do domingo passado e nos domingos anteriores, nós fomos instruídos na palavra de Deus sobre como nós vivemos como imitadores de Deus. E como pessoas que foram transformadas, foram tiradas do reino das trevas para a luz, o apóstolo Paulo, aqui no decorrer da sua epístola, ele nos diz: olha, nós recebemos vida. Então no capítulo 2 ele diz: não vivam de acordo com o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, seguindo as inclinações da carne. No capítulo 4 ele nos diz ali: olha, não vivam a sua vida como os ímpios. Ele nos diz ali no versículo 17 que estes ímpios vivem na vaidade dos seus pensamentos, eles têm o seu entendimento obscurecido, vivem na ignorância e por conta disso se tornam insensíveis às realidades espirituais. Então a palavra de Deus, ela tem aqui nos mostrado sobre a maneira como nós não devemos viver, mas aqui a ordem que ela nos é colocada é: avalie com cuidado, avalie com detalhe a maneira como você tem vivido a sua vida. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Esta ordem ela é de grande importância porque muitas pessoas têm vivido a sua vida como aquela música popular: deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Então a pessoa ali tem uma pretensa gratidão, mas como que a pessoa está vivendo? Vive um dia seguido do outro. Mas diante da realidade que esse texto nos fala dos dias maus, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós vivemos, e a palavra de Deus nos chama a nossa atenção sobre 2 estilos de vida que uma pessoa pode ter nessa terra. Ele diz: tenha cuidado com a maneira como vocês vivam, e vivam não como tolos, mas como sábios. Então 2 estilos de vida são apresentados. Ele diz: olha, avalie a sua vida com muito cuidado, observe cada detalhe da maneira como você tem vivido nos seus relacionamentos, a sua vida na igreja, a sua vida nos ambientes em que Deus te coloca, para que você não venha viver como um tolo, mas venha viver como um sábio. E quando você olha para a palavra de Deus, o que ela nos diz a respeito da maneira como o tolo vive? Vocês se lembram bem da parábola das virgens loucas e das virgens prudentes? Nós vemos que a pessoa que é tola, ela vive uma vida despreparada para a vinda do Senhor. Elas foram pegas de surpresa em meio à chegada do noivo. Em Mateus, no capítulo 7, no final do Sermão do Monte, o Senhor coloca ali sobre pessoas que edificam a sua vida sobre a rocha e pessoas que edificam a sua vida sobre a areia. E ele diz: aqueles que escutam as minhas palavras e não obedecem às minhas palavras são tolos. São como aquela pessoa que ao construir a sua casa coloca o fundamento dela, a fundação dela sobre a areia. E quando vem a tempestade, uma referência ao juízo de Deus, toda aquela construção
ela vai por água abaixo. Comentarista cristão William Hendrickson, falando a respeito do tolo, ele nos diz que o tolo, ele é alguém que, não possuindo a percepção das coisas que pertencem a Deus e à salvação, eles não almejam alcançar um alvo mais elevado e, portanto, não sabem e nem mesmo cuidam saber sobre quais são os melhores meios para alcançá-lo. Consideram com muita importância o que é de pouco valor ou mesmo o que pode ser prejudicial e não apreciam aquilo que é imprescindível. Quantas pessoas estão vivendo a sua vida dando importância a coisas que têm pouco valor, a coisas que são perecíveis? Quantas pessoas estão contentes em viver a vida cristã da mesma maneira como elas têm vivido nos últimos anos? Sem haver nenhum crescimento. Nós vemos pessoas que estão dentro da casa de Deus e elas não têm a percepção das coisas que pertencem a Deus e das coisas que acompanham a salvação. Porque se nós fomos alcançados por essa verdade, alguma diferença ela deve haver no nosso viver. E o apóstolo Paulo, aqui na palavra de Deus, ele vem e coloca: olha, avalie a sua vida e tome muito cuidado para que você não esteja vivendo como um tolo neste mundo. Tome cuidado para que você não esteja correndo atrás das coisas que são perecíveis, das coisas que não têm nenhum valor. Tome cuidado para que você não esteja edificando a sua vida espiritual sobre areia, ao invés de estar edificando a sua vida sobre Cristo, sobre a rocha. E ele diz: não viva como tolo, mas viva como sábio. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a primeira característica do sábio é o quê? O sábio é uma pessoa que ele teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela é evidenciada através da maneira como nós vivemos a nossa vida. A maneira como nós aproveitamos o tempo que está diante de nós. E o apóstolo Paulo vem aqui dizer: não vivam como tolos, mas como sábios. E daí, diante da ordem que é dada, avaliem com critério, ele nos dá aqui no versículo 16, como que nós devemos viver? Qual é a maneira que nós devemos viver a nossa vida? Ele diz, versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Paulo vem aqui a colocar que a maneira como uma pessoa que é sábia e vive nesse mundo, ela é uma pessoa que ela aproveita bem o tempo. No original, da maneira como está escrito, em algumas outras traduções que vocês devem estar acostumados, você ouve a menção sobre remir o tempo. E remir o tempo diz respeito ao quê? Aquele ato que era feito na praça, no mercado, quando alguém comprava algo ou alguém da posse de uma outra pessoa. E Paulo vem aqui dizer que nós, vivendo como sábios, nós devemos viver como pessoas que estão comprando o tempo, fazendo bom uso do tempo que Deus tem colocado diante de nós. No capítulo 4, nós vemos que a palavra de Deus ela já vem nos mostrando do que consiste este aproveitar o tempo. No versículo 25 ele fala: olha, você que falava mentira, fale a verdade para o seu próximo. Ele diz também: olha, aquele que roubava, não roube, mas trabalhe para que você tenha com que ajudar outras pessoas. Não saia da sua boca nenhuma palavra que seja suja. Nós vemos diversas coisas que nos são apresentadas que evidenciam a maneira como nós devemos viver a nossa vida. E a pergunta que a palavra de Deus coloca para nós é: o que você tem feito com o tempo, com as oportunidades que Deus tem colocado sobre a sua vida? Domingo passado nós vimos o contraste entre as pessoas que vivem na luz e as pessoas que vivem nas trevas. E no versículo final do 14, no domingo passado, nós vimos que a mensagem de advertência foi: desperta tu que dormes, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo a iluminará. É como se a pessoa vivesse dentro da casa de Deus,
mas ela vivesse como um sonâmbulo. Uma pessoa que está andando, mas está dormindo na sua vida, mas a palavra de Deus coloca: aproveite as oportunidades. Deus, Ele é o autor do tempo. Deus, Ele nos remiu e nos deu uma vida nova. E nesta vida que Ele coloca diante de nós, Ele nos diz: nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para nós trazermos glória ao Seu nome. Veja, domingo passado nós vimos da importância que é dada para as coisas que nós falamos, para com os tipos de palavras que saem da nossa boca. Nós vimos que nós não devemos viver uma vida que ela é marcada pela imoralidade, pela impureza, pela avareza, por uma linguagem grosseira, e ele diz que, olha, sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele nos fala também sobre que nós devemos, na nossa vida cristã, não sermos coniventes com as obras das trevas. Nós não devemos, os locais que nós nos encontramos, ao ver alguma coisa errada, nós validarmos aquilo e sendo indiferentes. E veja quantas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos luz em meio às trevas. Eu já contei isso em uma outra vez, mas eu me lembro de um momento em que eu não remi o tempo, em um momento em que eu desperdicei a oportunidade que Deus estava me dando de eu ser luz e sal no meu ambiente de trabalho. Trabalhava em uma empresa, e em um determinado momento eu fui pegar os equipamentos no laboratório, estava ali arrumando as coisas, e um colega de trabalho passou entrando, e ele entrou falando diversos palavrões lá, né? E quando ele chegou na sala, ele me viu, ele sabia que eu era crente, ele chegou e falou assim: ô irmão, desculpa, me perdoa aí. Só que ele não falou isso de maneira respeitosa, mas de maneira jocosa. Mas ainda assim, reconhecendo o fato de eu ser cristão, ele pediu desculpa por isso. Eu, ao invés de chegar e educadamente trazer uma repreensão para ele, e assim, elogiá-lo por conta daquele comportamento, eu falei: que isso, rapaz, não liga para mim não. Eu perdi a oportunidade que Deus me deu, de naquele laboratório, naquele dia, naquele momento, de eu ser sal e luz naquele local. Eu perdi a oportunidade de aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Veja, meus irmãos, nós tendemos a olhar para o mundo e vermos as catástrofes, as calamidades, como uma evidência da maldade do mundo. Mas isso daqui foi escrito como verdade há 2000 anos atrás. Por que é que os tempos são maus? Porque o mundo jaz no maligno. Porque as obras das trevas, elas só levam à destruição e à morte. E diante desta realidade, Deus nos dá a oportunidade de sermos luz nos ambientes em que nós nos encontramos. Então, se antes no ambiente nós vivíamos como trevas, nós precisamos, como filhos da luz, aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, porque os dias são maus. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos grandes homens de Deus, grandes teólogos, e uma das coisas que estes homens faziam, não a prática que as pessoas fazem hoje, eles escreviam resoluções. De uma maneira similar, as pessoas, quando você tem na passagem do ano, elas fazem algumas resoluções, né? Vou começar a dieta, vou começar a fazer exercícios, vou ler a Bíblia inteira, e passam-se apenas algumas semanas e tudo aquilo que nós planejamos vão por água abaixo. Mas quando a gente olha para a vida de algumas pessoas, um dos grandes expoentes da fé cristã, que os irmãos devem conhecer pelo menos o nome, foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi alguém muito importante no período dos grandes avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos por volta de 1734, 35. E Edwards, ele foi chamado ali para trazer uma explicação a respeito daquilo que estava acontecendo, e ele escreveu um livro, Afeições Espirituais. Ele também é muito conhecido por um sermão famoso, conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que é dito quando que as pessoas ouviam aquele sermão, elas se seguravam em seus bancos com medo de serem consumidas pela ira de Deus. Mais ou menos como é hoje, né? Quando as pessoas ouviam sermões, só que não é bem assim.
Mas algo que me chama a atenção a respeito de Jonathan Edwards é que ele escreveu as suas resoluções. E ele não escreveu uma, duas ou três, mas escreveu várias, e na sua 70ª resolução, ele escreveu o seguinte: resolvido, nunca perder um só momento de tempo, mas tirar proveito de toda a maneira mais proveitosa que eu puder. Jonathan Edwards colocou como uma resolução não perder um único momento, não perder uma única oportunidade que Deus tem colocado diante dele. E um comentarista cristão inglês falecido, John Stott, ele colocou uma ilustração que me chamou a atenção, de que a maneira como nós lidamos com o tempo tem muito a ver com um anúncio fictício que uma vez ele encontrou em determinado local. E nesse anúncio dizia o seguinte, e lembre-se, quando a gente vê um anúncio de alguma coisa perdida, geralmente você vai encontrar lá, né? Olha, recompense se você encontrar o meu gatinho. Então tem uma recompensa por aquilo que você perdeu. Mas esse anúncio dizia o seguinte: perdidas ontem, em algum lugar, entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Porém, nenhuma recompensa é oferecida, pois foram para sempre. Veja de que maneira bela o tempo é retratado como sendo como 2 horas de ouro que foram perdidas, e essas 2 horas estavam cravejadas com 60 minutos de diamante. Só que não havia nenhuma recompensa para aquilo, porque o tempo passado é um tempo que ele é perdido. Mas a palavra de Deus nessa noite, ela nos convida a nós fazermos uma avaliação cuidadosa, uma avaliação criteriosa no nosso viver, para que nós venhamos a ter a noção se nós estamos vivendo como tolos ou se nós estamos vivendo como sábios. E se estamos vivendo como sábios, se nós estamos aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Ou melhor, você tem feito uma avaliação criteriosa de como anda a sua vida espiritual? Você tem buscado compreender as coisas que pertencem a Deus e à salvação? Porque a segunda ordem, o segundo imperativo que nós lemos no texto, encontra-se aqui no versículo 17, porque se nos dias maus, em primeiro lugar, nós precisamos avaliar criteriosamente a maneira como nós estamos vivendo, a fim de que nós venhamos ter certeza que estamos vivendo como sábios que aproveitam as oportunidades. Em segundo lugar, se você deseja viver nesses dias maus, você precisa buscar compreender qual é a vontade de Deus. Este é o segundo imperativo do texto, versículo 17: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A segunda ordem que o texto da palavra de Deus nos dá é que nós precisamos, no meio desses dias maus, buscar saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E quem aqui não quer dizer qual que é a vontade de Deus para a sua vida? O problema é que quando nós pensamos a respeito da vontade de Deus, nós levamos em consideração, muitas vezes, aquela vontade particular que somente Deus sabe. Se é da vontade de Deus que eu aceite este ou aquele emprego, é da vontade de Deus que eu me mude de cidade, é da vontade de Deus que eu compre isso, que eu faça aquilo ou aquilo outro, e nós muitas vezes ficamos procurando a vontade de Deus, como se Deus fosse alguém que escondesse a sua vontade de nós. Mas veja, se a palavra de Deus nos dá uma ordem para nós buscarmos compreender qual a vontade do Senhor, é porque Deus não é um Deus que esconde a sua vontade de nós. E não existe nada mais importante nessa vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus na vida de uma pessoa.
E quando nós paramos e observamos isso, nós notamos que o que a palavra de Deus está nos falando a respeito da vontade de Deus, é que se por um lado, nós muitas vezes ficamos preocupados em saber quais são os detalhes, o que é que vai acontecer no futuro da nossa vida, ou qual seria a vontade de Deus particular, a vontade geral de Deus está revelada por nós nas Escrituras. E se você deseja provar qual que é a boa, qual que é a perfeita, qual que é a agradável vontade de Deus para a sua vida, o que é que a epístola que foi escrita para a igreja de Roma no capítulo 12, o próprio apóstolo Paulo nos diz? Ele diz para a gente lá no versículo 2, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conhecimento e a experiência dessa vontade passa por uma renovação da nossa mente, por nós nos deixarmos ser transformados no âmbito da maneira como nós pensamos. E sabe por que isso é importante? Porque o apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreveu para a igreja de Colossos, ele diz que na pessoa de Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo, a sabedoria de Deus, ele tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento escondidos. E veja, quando alguém pergunta para você, quem é Jesus Cristo para você, o que você responde? É muito provável, e você corretamente responde dessa maneira, você diz, olha, Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus sempre nos apresenta que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Só que muitos de nós não temos uma compreensão do que significa o fato de Jesus Cristo ser Senhor sobre nossas vidas. A doutrina do senhorio de Cristo, ela nos aponta que por aquilo que Cristo alcançou, Ele tem o direito, Ele é Senhor sobre todas as áreas da nossa existência. E sabe o que isso significa? É que a maneira como você pensa, a maneira como você avalia a realidade, ela deve ser evidenciada pela sua obediência ao senhorio de Cristo sobre a maneira de você pensar. A palavra de Deus está nos dizendo, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, se nós fomos unidos misticamente a Cristo Jesus, nós precisamos parar e observar, nós estamos servindo a Jesus Cristo unicamente como nosso Salvador ou também como nosso Senhor? Porque se Ele é o nosso Senhor, Ele é a fonte em que nós devemos ir para bebermos da sabedoria e do conhecimento. Mas onde é que nós temos buscado sabedoria e conhecimento? Muitas vezes nós temos buscado e vivido como o mundo tem vivido. Nós temos buscado, nos preocupado com a vontade de Deus sobre coisas escondidas, quando a verdade e a sua vontade, ela está revelada claramente para nós. E nós nos esquecemos que as coisas escondidas, elas pertencem ao Senhor, mas aquelas que foram reveladas, elas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós observemos e cumpramos a sua palavra. E a pergunta é, qual é o seu nível de conhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida? Quando você está com dificuldade no seu relacionamento, como que a sabedoria de Cristo, ela muda a maneira como você lida com a sua esposa ou com o seu esposo? Se você está com uma dificuldade no seu relacionamento e você tem um colega ali que ele te persegue, como que a sabedoria de Cristo impacta a maneira como você lida no seu relacionamento? Porque nos dias maus, a palavra de Deus aqui em segundo lugar, ela nos adverte e nos dá esta ordem, dizendo, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, avalie a sua vida com cuidado. Em segundo lugar, procure conhecer a vontade de Deus. Mas eu disse que o texto ele tem 4 imperativos.
E os dois imperativos próximos nos vêm aqui no versículo 18, onde nós lemos: e não se embriague com vinho, este é um imperativo, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Esse é o quarto imperativo. Em terceiro lugar, o que a palavra de Deus ela está nos mostrando, que se nós desejamos viver nesses dias maus, nós precisamos nos deixar ser cheios do Espírito Santo. E a contraposição a deixar-se ser cheio com o Espírito Santo, que nos é apresentado aqui, é na negativa que nos é dada: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Veja, uma pessoa, por que as pessoas bebem? Você vê nas novelas, você vê nos filmes, as pessoas bebem às vezes para afogar as suas mágoas, as pessoas bebem para aliviar de repente o estresse que elas estão passando, e algumas pessoas bebem para que elas se soltem mais. Eu tenho pessoas conhecidas que elas são sérias, são caladas, mas basta a pessoa tomar 2, 3 copos de cerveja ou de qualquer outra bebida, a pessoa é uma simpatia total. Só que é uma simpatia que você vê que é uma simpatia vergonhosa. Porque a pessoa que ela está tomada pelo vinho, a pessoa que ela se embriaga, tudo aquilo que ela faz por conta do poder que ela está sobre aquela bebida, ou sobre qualquer entorpecente. Só que o que a bebida ela leva à devassidão, e por devassidão aqui, o que Paulo está dizendo é que ela leva a um comportamento exagerado na maneira de você viver a sua vida. Veja, uma pessoa que ela bebe demais, ela se entrega aos prazeres carnais, e muitas vezes as coisas acontecem e a pessoa nem sabe o que aconteceu com ela. Uma pessoa que ela se entrega à bebida, ela se entrega aos exageros ao ponto de passar por ridículo na frente das pessoas. E nos piores casos, se entregam ao exagero da violência e muitas vezes causam morte e trazem morte sobre a sua vida. Mas Paulo aqui ele não está meramente com uma preocupação de dizer que aqueles crentes não deveriam ser pessoas que eram dadas ao vinho, pessoas que elas não deveriam beber muito. O que Paulo está colocando aqui, ele quer nos dar uma contraposição para o imperativo que vem na sequência, que ele nos diz: ao invés de você viver dessa maneira, deixem de viver dessa maneira, não se embriaguem com vinho, porque isso vai levar à devassidão e à perdição. Ele diz: mas deixem-se encher do Espírito. O imperativo que Paulo vem nos colocar aqui é que nós, como pessoas que estão vivendo em dias maus, nós precisamos nos deixar encher pelo Espírito Santo. E quando o assunto é ser cheio do Espírito Santo, há muita confusão que é colocada. Muitas pessoas entendem que, olha, da mesma maneira que a pessoa quando ela se embriaga, ela perde o controle e às vezes fala coisas inarticuladas, a pessoa quando ela se enche do Espírito, ela vive como que ela se estivesse embriagada do poder de Deus sobre a sua vida, e ela fala coisas inarticuladas, e nós vemos absurdidades de pessoas dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela de repente começa a se comportar como tendo uma tal de unção do riso, que não é unção coisa nenhuma. Então, o estar cheio sobre o Espírito Santo é estar desprovido do vínculo das suas faculdades mentais. Mas o que a palavra de Deus vem nos colocar aqui, que é exatamente o contrário de tudo isso. E a pergunta que fica para nós é: como então que eu sou cheio do Espírito? E note que aqui, esta ordem, esse imperativo que ele é colocado, e na própria maneira como foi traduzido para o português, ele é colocado na voz passiva, porque é dito: deixem-se, então permitam-se encher do Espírito. Ou seja, este encher é algo que não é realizado por nós, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E talvez você esteja pensando que o ser cheio do Espírito está relacionado com coisas misteriosas, com coisas escondidas, com coisas que você só experimentará se aproximar de uma maneira mística de Deus. Mas o que Paulo vai nos apresentar aqui na sequência, ele vai nos mostrar que deixar ser cheio do Espírito
tem tudo a ver com a maneira como nós vivemos o nosso relacionamento na comunhão, como nós adoramos a Deus, como nós expressamos a nossa gratidão a Ele e como nós nos submetemos às pessoas. E nós percebemos isso porque logo após essa ordem, o texto vai nos dar aqui diversos gerúndios, diversos particípios. E sempre quando nós vemos isso, um imperativo com diversos particípios, o que esses verbos estão nos dizendo é que essa é a maneira que você deve viver para deixar-se ser cheio do Espírito. E a primeira delas que nós vemos, nos é dito aqui: deixem-se encher do Espírito, 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe qual que é a primeira maneira que nós nos deixamos encher do Espírito? É através da comunhão, a comunhão horizontal que nós desfrutamos com o povo de Deus. E existe uma maneira específica que nós fazemos isso. É dito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, é triste, porque muitas vezes nós nos reunimos e nós comemos pizza junto, nós contamos coisas engraçadas, nós falamos dos filmes que nós gostamos, nós comentamos a respeito do futebol, mas na nossa conversa, muitas vezes não aparece sequer uma menção às Escrituras. Observe, uma pessoa que ela foi salva, uma pessoa que ela sabe que ela deve viver avaliando a sua vida criteriosamente, uma pessoa que sabe que ela deve buscar conhecer a vontade do Senhor, veja, a pessoa quando ela se enche do vinho, do álcool, a sua atitude, ela demonstrará isso. Agora, uma pessoa que ela está buscando deixar-se encher do Espírito Santo, essa é uma pessoa que ela deveria evidenciar na sua vida, de que a palavra de Deus faz parte das suas conversações. Ontem nós tivemos uma programação junto com a UMP, onde nós estivemos ali conversando as moças, os jovens, sobre como que o senhorio de Cristo Jesus, ele impacta a maneira como nós conhecemos a realidade criada por Deus. E ali nós estudamos um livro, nós refletimos o que a palavra de Deus nos fala sobre a revelação especial, a revelação geral de Deus. Nós vimos sobre como Deus manifesta a sua graça comum e a antítese que nós temos da maneira de pensar do cristãos com os ímpios. Foi um momento agradável onde nós ali paramos e refletimos a respeito da palavra de Deus. Mas quantas vezes nós estamos juntos e sequer os salmos ou qualquer parte das Escrituras fazem pronto? Tenho certeza que no seu celular, você como eu, deve ter o Spotify aí. Eu tenho o Spotify, tenho os podcasts que eu gosto de ouvir quando eu estou indo para o serviço, mas uma vez ou outra nós ali no Spotify é provável que você tenha a sua playlist favorita. É provável também que você tenha os grupos musicais brasileiros ou estrangeiros dos cantores que você gosta ali de ouvir. Mas o quanto do seu tempo é dedicado ao que está sendo dito aqui, a louvar com hinos e cânticos espirituais? A nossa vida de comunhão, a nossa vida como crentes, ela deveria ser marcada por uma vida na qual nós não apenas falamos a respeito da palavra de Deus, mas nós cantamos a respeito dessa palavra. Só que às vezes nós conhecemos a letra inteira, e às vezes até em inglês ou em alguma outra língua, de alguma música de algum cantor favorito, mas nós não temos sequer memorizado um hino, um cântico, um salmo para louvarmos o Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que nós nos deixamos encher do Espírito quando nós nos reunimos. E na nossa reunião, nós falamos a respeito sim da vida, mas a palavra de Deus é algo que está presente. O louvor ao Senhor é algo que está presente através dos hinos e com os cânticos espirituais. Você precisa tomar muito cuidado com os hinos que você escuta. Porque, veja, a maneira muitas vezes mais fácil de você aprender é por meio de uma música. Você deve ter alguma musiquinha chata de algum vizinho seu que ouve, que ela fica martelando e que você não gosta daquele estilo musical, mas você decorou aquela música de tanto delas tocarem.
Eu, por um bom tempo, morei, obviamente, né, com os meus pais, morei ali no Capão Redondo, e tinha uma vizinha nossa que toda sexta-feira ela dava um pagode na casa dela, né? E uma das músicas que mais tocavam era do aquele cantor Bezerra da Silva, carioca, tudo, com diversas músicas, e algumas dessas músicas eu acabei decorando, porque o meu quarto ficava do lado dessa pessoa, do lado dessas festas que eram realizadas. Veja, a música, ela tem um papel pedagógico grande, porque quando nós estamos cantando, as nossas defesas intelectuais, elas estão baixadas, e o ensinamento nos é passado ali. Só que ao invés de nós nos alimentarmos com hinos, cânticos espirituais, nós muitas vezes negligenciamos esse aspecto fundamental da nossa comunhão, que é falarmos a respeito da palavra de Deus, é cantarmos hinos ao Senhor. Mas observe, nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo, não é unicamente através da nossa comunhão horizontal, o falar, edificar um ao outro pela palavra, edificar um ao outro por meio das coisas que nós cantamos, mas também através da nossa comunhão vertical, ou seja, através da nossa adoração, porque o texto diz na sequência, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Nós não apenas falamos, cantamos hinos e cânticos espirituais, mas nós precisamos também, através da nossa vida de adoração, a cantar ao Senhor. Quantas vezes nós temos a oportunidade de estarmos sozinhos lá na nossa casa, temos a oportunidade de cantarmos um hino do Novo Cântico, ou tantos hinos belos que nós cantamos aqui na igreja, e expressar a nossa gratidão ao nosso Senhor, e nós desperdiçamos essa oportunidade. E a palavra que ela nos convida a cantarmos, não de qualquer jeito, a cantarmos com a totalidade do nosso coração. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo também. Já teve alguma vez que você estava aqui no culto, na liturgia, você começou a cantar um hino do Novo Cântico, chegou na última estrofe e você não se lembrava do que você tinha cantado? Por isso que eu faço questão quando eu estou cantando, os irmãos às vezes devem se perguntar, mas por que o pastor fica olhando para o celular se está projetado em letras gigantes? Eu fico olhando os hinos no meu celular justamente para eu ir pensando e meditando naquilo que eu estou cantando. Muitas vezes nós louvamos ao Senhor de uma maneira automática. Nós cantamos porque aquilo entrou na nossa cabeça, entrou no automático, mas o que a palavra de Deus ela nos coloca é que quando nós nos direcionamos para Deus, esta nossa adoração, ela deve ser feita cantando e louvando ao Senhor com o coração. Veja, como que nós nos deixamos encher com o Espírito? Em primeiro lugar, por meio da comunhão com os irmãos. Em segundo lugar, por meio da adoração no coração. Mas na sequência, o texto nos diz que nós nos deixamos encher do Espírito também com gratidão na nossa vida. Observe o versículo 20: dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os tempos são maus, a coisa mais fácil que tem é de nós murmurarmos. E a palavra de Deus sabe muito bem disso. E diante desta realidade, ela nos coloca, olha, você deve dar sempre graças a Deus, e ele diz, quando que nós devemos dar graças a Deus? Em todo momento, dando sempre graças a Deus. Pelo que nós devemos ser gratos a Deus? Por tudo aquilo que Deus expressa o seu cuidado paternal e a sua revelação por meio de Cristo Jesus em nossas vidas. Só que muitas vezes nós perdemos o tempo olhando para as circunstâncias e muitas vezes, como tolos, deixamos de perceber que Deus ele está trabalhando em nossa vida e que em todas as situações nós deveríamos ser gratos ao Deus a quem nós servimos, porque a palavra de Deus diz aqui que Ele é o nosso Pai e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já se pegou reclamando da vida? E você já se lembrou daquele cântico que ele nos convida a relembrar,
a contarmos aquilo que Deus já fez no nosso viver, e quando nós fazemos isso, nós ficaremos satisfeitos percebendo o quanto Deus já fez no nosso viver. Você deseja se deixar encher pelo Espírito Santo? Comece a ser mais grato a Deus. As coisas estão difíceis, comece de maneira intencional e ativa a agradecer a Deus por Ele estar fazendo a sua obra no seu viver. Está difícil a vida no emprego, o serviço está muito difícil? Agradeça a Deus por você estar empregado. Você está tendo dificuldade para realizar alguma coisa? Agradeça a Deus, porque Deus é aquele que te concede sabedoria. Você está com dificuldade nos relacionamentos? Agradeça a Deus, porque essa dificuldade pode ser uma oportunidade para que a graça de Deus se manifeste e aquilo que precisa ser tratado no nosso viver, seja tratado pela graça de Deus. Mas nós perdemos isso quando nós vivemos uma vida de murmuração, e é por isso que a palavra de Deus nos convida, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós finalizamos aqui, mostrando a quarta maneira que nós nos deixamos encher do Espírito. A primeira é por meio da comunhão, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. A segunda é a adoração. A terceira é sendo gratos a Deus. E a quarta, nós encontramos aqui no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você para observar que essas coisas são todas coisas concretas que nós fazemos quando nós fazemos parte do corpo de Cristo? A comunhão faz parte de quem está na igreja. A adoração faz parte de quem está na igreja. A gratidão faz parte daquele que foi beneficiado e foi salvo. E a submissão faz parte daquele que foi unido a Cristo Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. E o texto diz que uma das maneiras de nós nos deixarmos ser cheios do Espírito Santo é sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Você já conheceu aquela pessoa que se considera cheia do Espírito Santo, mas ela é uma pessoa agressiva, ela é uma pessoa que ela é arrogante, ela é uma pessoa que ela quer ser servida pelos outros? Isso é tudo contrário do que é ser cheio do Espírito, porque a pessoa que está sendo cheia do Espírito, essa pessoa, ela vive uma vida de sujeição. Sujeitem-se uns aos outros, e o critério dessa sujeição é no temor de Cristo Jesus. E nos próximos domingos nós veremos como que essa sujeição ela se expressa no relacionamento do esposo com a esposa, dos pais com os filhos, dos empregados com os servos, dos servos com os empregados, nos mostrando a maneira prática que a palavra de Deus nos mostra sobre como nós devemos viver nos dias maus. Talvez você esteja acostumado com a vida como ela se encontra. Talvez você esteja acostumado simplesmente com vir aqui à igreja e ficar sentado. Mas o que a palavra de Deus nessa noite ela nos convida, ela nos dá, não é apenas um chamado, mas é uma ordem. Porque veja, se 4 imperativos nos são apresentados, o imperativo é uma ordem que Deus nos dá e nós fazemos bem em obedecê-la. Os imperativos aqui também, eles estão no presente, evidenciando que são algo que nós devemos fazer, não é apenas um momento na nossa vida, não é nos lembrar, olha, mas em 2000 e tanto, olha, eu vivi uma vida cheia do Espírito Santo, e olha, como era maravilhoso aquele momento. Nós somos chamados a continuamente a viver essa vida. Mas se você estiver vivendo, lembre-se do que o versículo 14 do capítulo 5 nos diz: desperte você que está dormindo, levante dentre os mortos e Cristo iluminará. E como você fará isso? Aproveite as oportunidades durante essa semana que Deus, Ele te dará para você ser luz no meio das trevas. Deus, Ele te concederá essas oportunidades para que o nome dEle seja glorificado no seu viver. Então aproveite essas oportunidades para você ser sal e luz em meio a estes dias maus. Aproveite esta semana para você se aproximar mais da palavra de Deus.
O que você precisa conhecer a respeito da palavra de Deus em alguma área específica da sua vida? Avalie que área que você está precisando conhecer a vontade de Deus revelada e mergulhe nas Escrituras, porque aqui há sabedoria para nós. E se você está vivendo uma vida de apatia, uma vida de esvaziamento do Espírito Santo, lembre-se que anteriormente a palavra de Deus já nos advertiu a não entristecermos o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos falou que nós, no momento que nós ouvimos e cremos no Evangelho da salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aproveite as oportunidades que Deus te dará para você viver a vida de comunhão, você viver a vida de adoração, adorando ao Senhor com todo o coração, como você está fazendo aqui. Aproveite para expressar gratidão a Deus pelas coisas que Ele tem feito e busque uma maneira de servir os seus irmãos, aqueles que Deus tem colocado no seu caminho, porque fazendo assim, nós poderemos viver nesses dias maus, não como tolos, mas como sábios, não como insensatos, mas pessoas que conhecem a palavra de Deus, não como bêbados, mas como pessoas cheias do Espírito Santo.